Olá! Hoje nós vamos falar sobre depressão. Todo mundo já ouviu falar ou já passou por isso ou tem uma pessoa próxima deprimida. Afinal de contas, quando é que a tristeza não é mais uma tristeza comum e passa a ser sintoma de uma doença tão frequente no nosso século chamada depressão? Eu trouxe aqui no estúdio o Dr. Marcelo Feijó de Mello. Ele é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também dirige o programa PROVE, Programa de Atendimento a Vítimas, né? E também a pesquisa sobre violência urbana. Tudo bem, professor? Tudo bom. Bom, depressão, todo mundo já ouviu falar e parece que todo mundo acaba metendo um pouquinho o bedelho, né? Todos os médicos acabam tratando a depressão e todo mundo se acha também meio sabedor, né? E acha, poxa, eu estou deprimido, estou precisando tomar um antidepressivo. Depressão, afinal de contas, a gente tem que levar um pouquinho mais a sério e saber que a gente não pode ter esse tipo de conduta? Sim, né? Depressão é uma doença, né? E é uma doença séria, né? De um lado, eu acho bom que tenha essa... Porque se quebra um estigma, né, sobre a depressão. As pessoas começam hoje a falar sobre a depressão, né, sem ser profissional. Então, há uns décadas atrás, assim, doença mental era um tabu. Então, quando começa a falar sobre isso e encarar como uma doença, né, é bom nesse sentido. É ruim quando começa a se confundir, né, o que é depressão do que é uma tristeza, né? E às vezes isso pode levar a pessoas que tenham a depressão achar que isso não é um problema que e não é uma tratar, doença, né? E o contrário também deve ser verdadeiro. Né? Tem muitas pessoas que têm uma tristeza e acabam recebendo um antidepressivo. Como é que a gente consegue definir, identificar, então, esse tipo de quadro? A depressão, ela é um quadro que tem a tristeza como um dos sintomas, mas é uma sensação, é um sentimento de tristeza, humor depressivo, que não é reativo às coisas que a pessoa está vivendo. Então, ela, independente de passar por uma situação boa ou alegre, ela continua triste, né? E aquela tristeza, ela permanece. Enquanto a tristeza normal, né, a pessoa fica triste por algo, né? Então tem uma relação com um evento, né? A depressão, além da tristeza, ela vai ter vários outros sintomas. A pessoa se queixa de que ela não consegue mais sentir prazer nas coisas que antes ela sentia, ela sente um cansaço muito grande, tem alterações do sono, para mais ou para menos, assim como do apetite, também para mais ou para menos. Ele vai ter dificuldades de tomar decisões, de concentração, de memória. Então, tem uma série de sintomas que a gente chama cognitivos, né, que são dessa parte. Além de outros sintomas, como a autoestima muito baixa. Então, mesmo uma pessoa que tem a vida muito boa, uma pessoa que não tem nenhum problema, ela se sente inferior, sente culpa por coisas que ela fez, ela não vê o futuro de uma maneira como ele seria, né? Então ela vê tudo preto, né? E muitas vezes até pensa em morrer e, infelizmente, alguns chegam ao suicídio. Então, a depressão tem um alto índice, assim, realmente, de suicídio, Sim. da pessoa pensar, chegar a tirar a própria vida e conseguir chegar a esse ponto? Sim. Dos casos de suicídio, que não são poucos, né? Por ano no mundo, 1 milhão de pessoas se suicidam, né? Desses, uns 80% são depressivos, né? São pessoas depressivas e o suicídio tem um número bem elevado aqui no Brasil, né? Não comparado com outros países, alguns países têm um índice maior, mas o nosso não é desprezível e cada vez tem aumentado em jovens. É mesmo? Quer dizer, a depressão, então, ela pode ocorrer em qualquer idade, da criança à pessoa idosa? Sim. Em todas as épocas e todas as faixas etárias, a depressão está presente. Na questão do jovem, que o senhor acabou de mencionar, né, que está aumentando o índice de suicídio entre a juventude, que tipo de sintoma, de alerta, né, que a gente poderia passar a observar? Isso até como uma dica que pode servir para os pais, né, que estejam nos assistindo. Acho que o principal é, se a pessoa fez uma tentativa, mesmo que a tentativa seja aparentemente para chamar a atenção, é um alerta. Porque de cada pessoa que tenta, né, o suicídio, ou tomando injeção, ou fazendo um corte no pulso, de cada 4 que tentam, uma vai tentar e vai conseguir.
quando tenta para valer. Então, acho que a tentativa de suicídio, ou mesmo a ideação, que a gente chama, a pessoa começa a falar, né, das intenções ou preparar um plano, isso é um alerta muito grande. Né? Deve procurar um médico com urgência. Eu já vi casos, inclusive, de jovens que acabam fazendo esse tipo de comentário e tal com os próprios amiguinhos, né? Com a turma. Então, é preciso também que o próprio jovem, né, o amigo também fique alerta com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de papo. Avise os pais desse menino. Agora, a depressão, o senhor mencionou aí, né, alguns sintomas, que é um conjunto de sintomas, mas como é que a gente chega no diagnóstico, para fechar um diagnóstico? Não tem um exame, assim, de imagem que identifique. Não. Eu imagino que é em função do histórico mesmo do paciente. Mas ele precisa ter todo esse leque de sintomas para ser caracterizado? Não. Ele precisa ter 5 desses sintomas e, obrigatoriamente, o humor depressivo ou a perda do interesse ou do prazer nas coisas. Então, se ele tiver 5 desses sintomas e esses sintomas levem a uma alteração no funcionamento do diário desse paciente, ele não consegue trabalhar como ele trabalhava, não consegue, tem problemas no relacionamento com os amigos, com a família, né? Então, houve uma quebra no funcionamento, aí a gente faz o diagnóstico de depressão. E aí a gente, em geral, vai para o psiquiatra. Sim. E tem que quebrar também esse estigma, né? Nossa, eu não vou para o psiquiatra porque eu não sou louco e tal. Ainda tem muita gente que fala isso, né? Assim, o ideal seria que fosse ao psiquiatra, mas não existe psiquiatra suficiente para o número de pessoas que têm depressão, né? Então, acho que outros profissionais... É o pediatra que atende a criança, o geriatra que atende o idoso, o ginecologista que atende a saúde da mulher, é assim? Eles que vão fazer o primeiro atendimento. Tá. E se ele tem um bom treinamento, né, se ele também se interessou em estudar a depressão, ele tem condição de tratar a grande maioria dos casos. Né? E também indicar para algum outro profissional, quando é o caso, de fazer um segmento com um psicólogo, né, quando a depressão é relacionada a alguma situação de vida. Então, outros profissionais não da área médica, que trabalham com saúde mental, também têm condição de fazer esse diagnóstico e de orientar o tratamento. E eles verem, ou quando esse paciente precisa tomar também um remédio, aí eles encaminham para o médico. Tá. Para o psiquiatra. Né? Aliás, remédio. São muitos antidepressivos. Teve uma época que isso, inclusive, virou moda, né? Todo mundo queria também falar, nossa, eu também tomo antidepressivo. Mas, na verdade, eu imagino que a gente teve uma evolução muito grande, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho disso, porque teve muitas dúvidas em relação à medicação, ao tratamento medicamentoso. Inclusive, se ele gera dependência, se a pessoa pode ou não pode tomar por muito tempo. Então, o tratamento com remédios da depressão ela evoluiu muito, né? Começou no fim da década de 50, com a descoberta, por acaso, de um antidepressivo que tinha muitos efeitos colaterais. Então, ele funcionava, mas ele tinha muitos efeitos colaterais, engordava, problemas cardíacos e outros. Né? E engordar, né? Ninguém merece. Ninguém quer. Aí, na sequência, foram evoluindo, né, a partir da década de 80, com o lançamento da fluoxetina, que é o famoso Prozac, né? Tá. Como uma droga que tinha a mesma eficácia, mas não tinha os efeitos colaterais que os outros tinham. E aí tem uma evolução de medicamentos. Não existe um medicamento, nem dos antigos, nem dos novos, que seja melhor do que o outro. Né? Todos funcionam na mesma proporção. Depende o quê? De cada paciente? Depende de cada paciente. Aí a gente vai indicar um ou outro, dependendo do tipo de depressão. Né? Às vezes tem depressão com muito sono, você tem que dar um remédio que seja estimulante. E se é uma insônia, você tem que dar um que dê sono à noite. A depressão, me parece também que muitas vezes ela não vem sozinha, né? Ela tem as chamadas comorbidades. Que tipo de doença? A ansiedade é também caracterizada uma doença e pode ocorrer junto com a depressão? A maior parte dos casos de depressão vem com ansiedade, associada, como um sintoma associado ou como um quadro. Então, tem pessoas que já são ansiosas a um nível patológico. E aí, porque a ansiedade como fato é uma coisa meio inerente, né, do ser humano, principalmente nessa vida corrida moderna que a gente tem que enfrentar todo dia. Sim. Então, a ansiedade ela é normal e às vezes ela é boa.
porque ela faz com que a pessoa se movimente, vá atrás das coisas, não fique parado. Quando ela passa um nível que começa a ter mal-estar físico, batedeiras, tremores, sudorese, alterações intestinais, né? Então a ansiedade passa a ser patológica. Uma doença. Uma doença. E isso é um fator de risco muito grande para a pessoa deprimir também. Então, quem é muito ansioso, de uma maneira doentia, tem maior risco de desenvolver depressão. E quando desenvolve, é uma depressão com ansiedade. A depressão, uma pessoa pode ter um único episódio de depressão e precisa tratar e aí nunca mais ela ficar deprimida? Isso pode acontecer? Pode. 60% dos casos, né, são pessoas que tiveram um evento, né, traumático, uma perda de uma pessoa muito próxima, morreu, ou uma separação, perda de emprego, e ela deprime. Né? Então, está bem relacionado aquela depressão com essa situação. Você tratando, né, resolvendo aquela situação, ou como a pessoa encara aquela situação, ela vai ficar curada, né, e não vai ter outro. Agora, 40% das pessoas, né, alguns estudos falam 50%, vão ter um segundo episódio, né, e se ela tem um segundo episódio, a chance de ela ter um terceiro é de aumenta. 70%, e aí vai aumentando. E aí, quer dizer, essa pessoa pode ser que ela precise tomar remédio por muitos anos ou por toda a vida, como um diabetes, por exemplo? Quando se tem 3 episódios, ou a pessoa nunca fica 100% sem sintomas, a gente indica a medicação no uso contínuo. Não é uma medicação que dá dependência, né? Se a pessoa quer parar o antidepressivo, ela para, não tem dependência física. Mas no caso dessas pessoas, ela tem que tomar o remédio, como você falou, como um problema de pressão, de diabetes, continuamente. Porque se ela para, a depressão volta. Passa a ser um problema biológico, químico. Quer dizer, depressão, então, é uma doença crônica. Sim. Né? E hoje, com a questão da longevidade, né, eu cheguei a verificar alguns índices e tal, que está aumentando muito também a depressão em pessoas acima de 50, 60 anos. Está aí porque as pessoas ainda não aprenderam, né? Que ela tem, sei lá, pode chegar aos 100 anos, então tem mais metade da vida pela frente, mas ela praticamente já está aposentada. Então, esse contexto também tem merecido uma atenção redobrada. Sim, isso que você está falando e essa ideia da pessoa com mais de 50 ou mais de 60 ter uma função, ter um significado na vida, vai diminuir os índices de depressão, porque com certeza na terceira idade, não é a terceira idade, né, com mais idade, né, e se ela esses perde... conceitos de terceira idade, quarta idade e tal, eu acho horríveis. Eu acho que a gente tem que rever, né? Sim. Precisa de um novo olhar mesmo, né, em relação a esse avançar tema, de idade. né? Falar isso, a pessoa se colocando numa situação em que ela acabou, né, não tem mais o que fazer, é muito depressogênico. Né? Então, assim, cria depressão. Para a gente fechar, né, que o nosso tempo está acabando, casos de depressão e TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que vocês atendem lá no PROV, eles são também corriqueiros, são frequentes? Sim. O TEPT, em geral, ele corre junto com uma depressão, 90% das vezes. E aí são tratamentos diferentes ou como é que lida com isso? São tratamentos parecidos, né? Mas aí você vai ter que fazer adaptações. Né? Aí o médico vai fazer, a medicação é a mesma, muda talvez o tempo que a pessoa tenha que tomar a medicação. Acho que vale a pena a gente divulgar aí o site do PROV, né? Do Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência, que é o www.provpsico.com.br, tá certo, doutor? Certo. Para que as pessoas possam buscar mais informações, né, em relação à saúde mental neste site aí que está se tornando uma referência, né? Sim. E o senhor pode fazer um desfecho, um alerta para as pessoas que estão nos assistindo sobre a questão da depressão? Como é que a gente deve lidar com esse quadro? Então, a depressão... a pessoa que tem uma depressão ou que tem um parente que tem depressão tem que entender que aquilo não é uma manha, uma frescura. Né? Essa pessoa, ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue se relacionar como ela
gostaria ou como os outros gostariam. Então, falar, você tem que reagir, você não pode ficar assim, você tem tudo. Não existe nada pior para uma pessoa depressiva que já tem culpa. Então, ela já vai se sentir mais culpada por isso. Então, quem tem uma depressão tem que procurar um tratamento. Quer dizer, porque isso é muito comum, a pessoa está deprimida, é uma doença, ela mesma às vezes não sabe que isso é uma doença, que ela precisa buscar ajuda médica e as pessoas ao redor também ficam cutucando, Sim. achando que é meio preguiça, frescura. Isso. E a pessoa não consegue, ela deprimida mesmo patologicamente, ela não consegue sair dessa sozinha. Não, é a mesma coisa se você falar para uma pessoa que quebrou a perna, vamos correr 1.000 metros, não vai. Debilita mesmo. Debilita. A qualidade de vida dela está fadada ao fracasso se ela não fosse cuidar. Com certeza. Perfeito. Muitíssimo obrigada, então, pela sua presença. Obrigado. Até a próxima, né? Gente, eu espero que o programa tenha sido interessante para vocês. Mais informações vocês podem acessar. Anota aí, fazmuitobem.com, tá bom? E a gente se vê na próxima. Beijo!